Galera do programa Curtição, estamos aqui no Pronto Socorro Pediátrico da cidade de Botucatu, onde a gente vai conhecer tudo, todos esses investimentos e como ficou agora no programa Curtição. Vamos lá. E hoje o Cláudio, o secretário de saúde da cidade de Botucatu, vai nos mostrar como ficou certinho esse Pronto Socorro Pediátrico na cidade de Botucatu, que foi inaugurado. E agora a gente vai mostrar como ficou isso daqui, né, Cláudio? Começa aqui na recepção? Exatamente, aqui nós estamos na sala de espera, né? Uma sala de espera bastante ventilada, arejada, adequada, com cadeiras todas novas. Como é um pronto-socorro pediátrico, nós temos adereços infantis, então temos adesivos que lembram alguns desenhos animados, então isso até para estimular as crianças, que não seja um ambiente estritamente hospitalar, e isso prejudica até no próprio tratamento, no próprio acompanhamento das crianças. E aqui nós temos a recepção propriamente dito, que aqui é onde vão ser abertas as fichas dos pacientes. Então nós temos lá dentro um totem, que a gente chama, que é um totem onde o paciente consegue retirar a sua senha, onde registra dia e hora exatamente a hora que ele chegou para atendimento aqui na SPS, e isso a gente consegue fazer até um controle de tempo de espera do paciente com maior precisão, para que a gente não tenha nenhum tipo de equívoco com relação ao atendimento dessas crianças. Que se tenham corredores separados entre corredores onde os pacientes ficam, que são os corredores de sala de espera, e os corredores internos, que são os corredores onde a equipe de saúde mesmo vai frequentar, vai correr, vai andar, vai para uma sala para outra, vai pegar medicamento, vai transportar pacientes de uma sala para outra. Então isso respeitando também uma normativa ministerial de implantações de serviço de urgência e emergência. Esse é o corredor interno, que é o corredor onde nós temos as salas dos consultórios, tá? Todos os consultórios têm a porta lá onde chama o paciente, mas tem a porta interna para quê? Um paciente que precisa tomar uma medicação, ou até mesmo que precisar de uma internação, ou fazer um exame de raio-x, ou ficar em observação no leito de observação que nós vamos lá no fundo. Então aí ele não precisa passar novamente pela recepção para poder voltar, ele pode internamente já ir para os serviços aqui dentro do pronto-socorro pediátrico. Essa aqui é a primeira parte da consulta. Isso, aqui, então nós estamos no corredor interno, lá a outra porta lá na frente é o corredor externo, que é onde os pacientes vão ser chamados e onde eles vão entrar. Esse é um consultório, então nós vemos que todos os consultórios são informatizados, porque todo o sistema de atendimento ele é informatizado, porque isso facilita tanto no atendimento quanto no controle da própria instituição de fazer quantos atendimentos foram feitos no dia, no mês, que tipo de atendimento, quais doenças. Então isso é muito importante também para o próprio hospital ter uma estatística do seu atendimento. Nós temos as macas, né, que são macas novas, todos os equipamentos são novos. Além das macas, nós temos uma mesa, que é a mesa de atendimento, as cadeiras para aguardarem os pacientes, a pia, que é uma exigência que nós temos que ter dentro do consultório, que é uma pia para higienização da mão, tanto do próprio consultante quanto dos próprios profissionais que estão fazendo o atendimento. Os dispensers de álcool, que a gente chama, que é o álcool gel para fazer a higienização da mão, toalha e o próprio sabão para fazer a higienização da mão também. Então são consultórios com bastante ventilação, tem janelas em cima, tem essas duas portas, são isolados, que nós temos essa película, que é uma película que é opaca, então quem estiver circulando, posso até fechar para você ver? Então, quem estiver circulando não tem acesso visual dentro do consultório, e isso facilita porque, como nós vamos atender até 15 anos aqui, às vezes podem ter alguns adolescentes que vão e às vezes precisa despir, tirar a parte de cima, tirar a parte de baixo para fazer um exame físico, então precisa ter esse sigilo, vamos dizer assim, essa intimidade lá dentro do consultório, que os corredores não poderiam ver essa consulta lá dentro. E aqui no corredor também a gente vê pia, álcool gel, sabão, para sempre estar se higienizando as pessoas aqui que trabalham. Isso é uma normativa, na realidade, do que a gente chama de CCIH, que é a Comissão de Infecções Hospitalares, tá? São normativas que a gente tem que respeitar, porque inclusive se a gente não respeitar, a gente não consegue abrir o serviço de saúde. Então aqui é a sala de medicação, que é a sala onde principalmente os pacientes que tiverem necessidade de fazer alguma medicação injetável, soro na veia, alguma coisa, aqui onde vai ser feita a preparação desses medicamentos e de um eventual soro que vai colocar em algum paciente, ou medicação intramuscular que vai ser feita. Então toda a preparação da equipe de enfermagem vai ser nesse ambiente. Então ele tem uma pia metálica que é justamente para poder fazer a manipulação desses objetos, e eles vão ter, aqui vai ter também um armário que vai poder guardar toda essa medicação de uma forma adequada para que possa ser administrado para os pacientes aqui de Botucatu. E é uma sala também computadorizada porque ela recebe informação das outras salas. Exatamente.
Exatamente. No consultório, toda a conduta que o médico que atendeu a criança toma, ele escreve lá, precisa tomar um determinado medicamento. Ele já digita isso no sistema, esse já vem na tela da medicação aqui. Então, quando o paciente já vem até a medicação, o profissional de enfermagem que está aqui, ele já sabe qual é a medicação, qual a dose e como tem que ser feito. E para paciente que tiver necessidade de fazer inalação, essa é a sala apropriada, né? Exatamente. Nós temos em Botucatu, grande parte dos atendimentos infantis são atendimentos relacionados a doenças respiratórias. Pneumonias, resfriados, o que a gente chama de broncoespasmo, que é relacionado com asma, bronquites. Então, nós tivemos necessidade de fazer uma sala de inalação bastante ampla e adequada para justamente poder receber essa demanda grande que nós temos de doenças respiratórias. Então, aqui é uma sala bastante ampla. Nós temos uma maca que existem algumas crianças que podem estar acamadas, que necessitem ficar deitadas para fazer inalação ou para fazer esse tipo de procedimento. Então, nós temos os bicos de ar comprimido, os bicos de oxigênio. Paciente que tem indicação de fazer essa inalação, ele vem, a gente pluga uma máscara, que é uma máscara esterilizável, ele vai fazer o procedimento, a inalação conforme a prescrição do médico que o atendeu. Terminou a inalação, essa máscara é retirada, é esterilizável para a gente utilizar em outros pacientes que tiverem a necessidade de inalação. Temos uma área de observação e isolamento também. Conta pra gente o que vai ser isso aqui. Isso, aqui nós temos uma área que vão ser 6 leitos de observação, que vão ser leitos de retaguarda para o PS pediátrico. Então, o que nós temos? Às vezes nós temos crianças que estão desidratadas ou que estão com quadros infecciosos que precisam fazer um dia de antibiótico na veia, uma situação nessa situação. Aí eu tenho que colocar ela aqui em observação. Aqui a previsão é de ficar em observação no máximo 24 horas. Porque aí, se ele tiver que ficar mais tempo, ou ele vai subir para a ala lá em cima, que é a ala de internação pediátrica, ou se for uma situação mais grave, ela vai acabar indo lá para o Hospital das Clínicas da Unesp. Então aqui são 6 leitos, todos leitos com tubulação de gases, com tubulação elétrica, com posto de enfermagem que está aqui na nossa frente, que é um posto que vai ter um profissional de enfermagem sempre em observação desses pacientes. Se eles tiverem alguma intercorrência, o próprio médico do pronto-socorro vem aqui para dar assistência imediata a essas crianças. E lá no fundo tem um banheiro, também na realidade tem 2 banheiros que também fazem o atendimento para as mães que estão aqui com essas crianças internadas em observação. E junto dessa sala nós temos a sala de isolamento, que é uma sala, muitas das crianças às vezes entram tem uma suspeita de uma meningite ou de uma tuberculose ou qualquer outro tipo de doença que seja uma doença extremamente contagiosa. Essas doenças contagiosas, elas precisam ficar isoladas de outras crianças. Por quê? Porque a chance de transmissão para outras crianças é muito grande. Então, esse leito é um leito especialmente feito para esse tipo de doença. Quando tiver essa suspeita aqui no PS, nós teremos esse leito de observação, que é um leito isolado de todos. Vocês podem ver que ele é todo fechado por blindex, ele tem um banheiro privativo, tá? E ele tem, inclusive, uma antessala aqui, que essa antessala é, inclusive, a sala que nós fazemos toda a parte de higienização antes de entrar no leito. Então, isso são também normativas conforme a Comissão de Infecção Hospitalar, mas que tem toda a adequação possível para poder receber uma criança em leito de isolamento aqui, sem pôr em risco as outras crianças que estão aqui nessa sala de observação. E a gente percebe também que os equipamentos são tudo top de linha, né? São equipamentos que foram comprados até com detalhes de desenhos, com artes infantis, tá? São equipamentos, as macas, todas elas têm guarda, que é essa guarda que sobe, tá? Até para a segurança da própria criança. São macas todas com colchões adequados, com tamanhos adequados, com rodas, com levantamento de cabeceira, levantamento de perna. Então, isso tudo é para proporcionar mesmo um grande conforto aí para as crianças de Botucatu, que acho que elas merecem muito mais. Chegamos agora na sala de emergência. Equipamentos novos, tudo equipamentos caros, profissionais aí, para se chegar uma criança aí precisando de uma emergência, tem toda a tecnologia. A gente espera que não chegue muitas, né? Mas infelizmente sempre a gente tem são casos de emergência que chegam de crianças de todas as faixas etárias. Então, para isso, nós montamos uma sala de emergência. Na realidade, nós temos até 2 salas de emergência, mas essa aqui é a sala de emergência propriamente dita, com 2 leitos, todas elas com cardiodesfibrilador, que é equipamento para fazer ressuscitação, o ventilador, que é o aparelho que é para fazer aquela ventilação externa quando o paciente não consegue respirar. Então, todos com macas articuladas que conseguem ir até a viatura da ambulância para pegar a criança se for preciso.
Então, salas amplas também, todas com tubulação de oxigênio, de ar comprimido, tomadas elétricas na beira do leito, para fazer o máximo de atendimento, o atendimento mais preciso e adequado nessa situação que é tão difícil para as crianças e para as próprias mães, né, para os pais e mães, quando recebem essa situação de urgência e emergência de suas crianças. Ela está bem em frente à de emergência também? Ela estrategicamente está bem em frente à sala de emergência. Essa sala, inicialmente, ela é uma sala montada para nós fazermos suturas, crianças que têm ferimentos que a gente chama de ferimentos cortocontusos, que precisam dar ponto, ou curativos, às vezes tem necessidade de alguns curativos diferenciados para feridas, ou alguém que caia, tem um rale bastante, braço, perna, necessite de curativos. E nós temos também essa sala totalmente preparada para caso a gente tenha um acidente com bastante vítimas, que cheguem 3, 4 crianças em quadro de emergência, caso a sala de emergência que nós acabamos de falar esteja com uma lotação máxima, nós temos essa sala também preparada para fazer um atendimento de urgência e emergência. Ô Cláudio, agora estamos aqui numa área que tem quarto de plantão, que é para paciente ou para quem trabalha aqui? Como que é? Isso. Nós temos, quando nós trabalhamos em sistema de plantão, sistemas que às vezes viram noite e às vezes ficam até por 24 horas trabalhando, nós temos necessidade de ter uma pausa para repouso desses profissionais. Então aqui é o local onde os profissionais vão se revezando no atendimento para fazer um turno de descanso, um turno de trabalho, um turno de descanso, um turno de trabalho. Então é um quarto que tem uma cama adequada, que tem uma mesa onde se ele quiser estudar um pouco, se ele quiser revisar alguma literatura, se ele tiver alguma dúvida técnica, ele pode revisar. É um quarto que tem um banheiro, para caso ele queira tomar um banho, queira lavar o rosto um pouco, descansar, após uma refeição, quiser escovar o dente, essas coisas. Então, esse é um espaço reservado realmente para o conforto dos profissionais aqui do pronto-socorro, porque esses turnos são muito desgastantes. E a gente sabe que um profissional desgastado, ele não desenvolve o seu trabalho como realmente ele deveria desenvolver. Esta sala é uma sala grande para raio-x, né, Cláudio? Isso, é uma sala especialmente preparada para raio-x, porque especialmente preparada. Ela é uma sala que precisa ter uma especificação técnica para receber um equipamento de raio-x. Então, ela tem o que a gente chama de barito nas paredes, que é uma proteção isolante contra a radiação de raio-x, porque eu não posso abrir uma sala sem que ela tenha esse isolante, porque senão eu posso fazer radiação em todas as pessoas que estão no entorno aqui do pronto-socorro. Então, ela foi especialmente feita, ela tem essa camada de barito. Aí aqui nós temos uma sala de comando, tá? Que quem opera o aparelho não pode ficar do lado do aparelho, porque senão ele toma radiação também. Tá? Então, aquela sala é uma sala com uma parede especificada de chumbo, com uma porta especificada com uma barreira de chumbo, e ele tem um vidro na frente ali, blindex, que é um vidro, na realidade, um vidro temperado especialmente que impede a entrada de radiação de raio-x para o próprio operador do equipamento. E junto tem um banheiro também, porque tem pacientes às vezes que tem que se despir para tirar um determinado raio-x, para fazer algum exame, então ele tem esse banheiro também apropriado. Então essa sala ela vai receber um equipamento de última geração, que é um equipamento que foi custeado pelo próprio município, foi custeado por R$320 mil esse equipamento, um equipamento que está vindo de fora do Brasil, e ele é um equipamento totalmente digital, que é um raio-x de excelente qualidade, então um raio-x que vai ser feito em perfeitas condições, que você consegue ver assim detalhes de detalhes da radiografia que vai ser feita aqui. E vocês vão ver também o Hospital do Bairro, o antigo Hospital Sorocabana, que foi totalmente reformado, e você vai ver tudo agora no Curtição. Vamos lá. Cláudio, essa placa de reabertura do hospital foi no dia 8, né? E agora você estava me contando que todas essas outras placas, ela estavam em várias alas do hospital. Como que foi isso? Isso, essas placas, elas estavam dispersas em enfermarias, em setores do hospital, que são os homenageados, que foram homenageados do antigo Hospital Sorocabana. Então, como nós tivemos uma grande reformulação do hospital, reformulando as alas, reformulando a parte de coleta de exames, onde vai ter, a gente achou interessante pegar todas essas placas, colocar aqui na frente, fazer não sei se esse termo existe, mas um placário. Nós montamos uma espécie de placário aqui com todas as placas e todos os homenageados aqui, até uma forma carinhosa da gente poder homenagear todos que anteriormente foram homenageados pelo empenho que tiveram dentro desse hospital. Então aqui nós montamos logo na recepção do hospital, então todo mundo que chega aqui já já dá de cara com essas placas, com as homenagens dos nossos antigos gestores, antigos diretores, antigos coordenadores aqui do hospital.
Cláudio, aqui estamos numa sala de coleta, né? Você disse aí que o pessoal vai sair daqui da cidade, vai até Rubião, lá no Hospital das Clínicas, só para fazer uma coleta. Agora vai ter aqui, vai ser mais comunidade, acessibilidade para as pessoas. Isso, aqui a gente vai descentralizar a sala de coletas de exames laboratoriais lá do Hospital das Clínicas para cá. Por que isso? Porque hoje muitos dos pacientes que precisavam fazer a coleta de exames, um hemograma, um exame de função do rim, de função do fígado, essas coisas, eles teriam que ir lá para o hospital, para o HC, para fazer a coleta lá na sala de coletas dele. Ela estando aqui, a gente consegue, primeiro, facilitar demais o transporte desses pacientes, melhorar a acessibilidade, como você viu, a gente entra tudo com rampas, são rampas amplas, tem um corredor bastante importante com cadeiras, ventilado, arejado, que pode receber uma quantidade grande de pacientes para fazer coleta. Aqui nós temos 6 guichês, que é praticamente o número de guichês que nós temos lá no Hospital das Clínicas para fazer essa coleta. Então, são 6 pessoas colhendo ao mesmo tempo exames, isso agiliza muito, facilita muito o atendimento. Então, tudo com cadeiras, com mesas, com braçadeiras, todas novas, uma sala também recém-reformada, pintada. Então, tudo isso para facilitar e para dar um atendimento de maior dignidade, de maior precisão para os pacientes. Uma coisa importante é que aqui a coleta não vai ser só coleta infantil. Esse espaço, especialmente, que nós estamos aqui, é a coleta de adultos, tá? Então, aqui vai funcionar uma coleta de exames laboratoriais para adultos. Do outro lado, que nós vamos ver em breve, nós temos a coleta infantil, que é a coleta especialmente feita para colher sangue de crianças. Então, enfermaria pediátrica com também outras salas, com toda a tecnologia, parte de macas, tudo isso daí, né, Cláudio? Isso, aqui é aquela ala de retaguarda do pronto-socorro pediátrico. Então, aqui é uma ala de internação. Aqui nós temos 14 leitos infantis, só para vocês terem uma noção do tamanho e da grandeza dessa inauguração. O Hospital das Clínicas, o tamanho que ele tem, nós temos aproximadamente 40 leitos pediátricos lá. 14 leitos significa quase 50% de aumento da capacidade de leitos pediátricos aqui no município de Botucatu. Nós temos a brinquedoteca, porque nós sabemos que criança, para você manter criança internada, primeiro que é uma situação ruim, né? Uma situação triste, a criança está fora de casa, ela fica longe dos seus brinquedos, fica longe dos seus, às vezes, animais de estimação. Então, o que nós montamos aqui? Uma brinquedoteca com mesinhas, com tapetinhos, alguns brinquedinhos que nós vamos colocar, justamente para as crianças poderem se descontrair nesse momento tão ruim de internação. Então, aqui são dois dos 14 leitos que nós temos aqui nessa enfermaria. Esses 2 leitos são 2 leitos um pouquinho mais diferenciados, que são leitos um pouco separados, que nós vamos colocar para crianças que precisem de cuidados diferenciados. Então, às vezes, uma criança que precisa ficar um tempinho maior, que tem uma doença de mais para baixa, média complexidade. Então, aqui nós vamos ter um carinho um pouquinho diferenciado, um pouco especial para crianças que realmente precisem de um atendimento diferenciado. Agora vamos mostrar um quarto, esse quarto que ficou com 2 macas também, para familiares ficarem confortáveis. Isso, aqui é um leito mesmo de internação, que é um leito para baixa complexidade, que a gente chama. Aqui nós temos um quarto com 2 leitos, tá? Então, um leito do lado esquerdo, um leito do lado direito, também com as mesmas macas no mesmo padrão, então também com macas com guarda, macas articuladas, todos os leitos com a sinalização de urgência caso precise, então aquela setinha, se baixar, ela dá o sinal no posto de enfermagem para que venha a ser atendido. Essas poltronas são todas poltronas reclináveis, então a mãe que fica com a criança, ela pode se deitar nessa poltrona, então ela tem um conforto um pouquinho melhor. Tem um criadinho em todas as macas do lado para poder guardar algum pertence individual. Às vezes a mãe quer pôr uma carteira, um celular, alguma coisa que ela queira guardar. Ela tem, inclusive, um móvelzinho que ela pode guardar. E os quartos também têm o banheiro privativo, que é importante. Então, esse banheiro, no caso, fica para esses 2 leitos. Então, todos os quartos que nós temos aqui, todos os quartos têm um banheiro privativo para cada 2 leitos que estão ficando nos quartos. E conhecemos melhor aí o Hospital do Bairro e o Pronto-Socorro Pediátrico da cidade de Botucatu, que já abriu as portas, já está em atendimento, e parabenizar aí pela reforma que vocês fizerem para a saúde de Botucatu, Cláudio. Muito obrigado pela atenção e por ter mostrado para a gente aí do programa Curtição como ficou tudo isso. A gente que agradece, Lica, a você, a todos do programa Curtição, primeiro pelo trabalho social que vocês fazem, inclusive com a saúde. Então, abrindo já a Secretaria de Saúde para vocês, para qualquer matéria, qualquer situação que vocês tenham necessidade de fazer alguma intervenção ou alguma programação, nós estamos à total disposição.
parabenizá-los. Valeu, galera, conheceram melhor aí, e se eventualmente precisar de um tratamento pediátrico na área de saúde, já tem um lugar próprio para isso. Até a próxima, tchau!